Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lições e aprendizados do livro de Esdras. Esse é mais um episódio do quadro Aprendi com a Bíblia, onde eu tenho compartilhado com vocês as lições e aprendizados que eu tenho extraído das minhas releituras dos livros da Bíblia. E o livro dessa vez é Esdras e eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo 5 lições e aprendizados extraídos desse livro tão importante da Bíblia. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, Esdras é um livro relativamente curto, mas ele não deixa de nos trazer vários aprendizados para os nossos dias, para a atualidade. E a primeira lição que eu extraí do livro de Esdras é que quando nós estamos fazendo a obra de Deus como Esdras estava, o inimigo, ele vai tentar nos atacar e até mesmo usar pessoas para impedir que a obra de Deus avance, né? Então, quando a gente lê o livro de Esdras, a gente acompanha toda a luta, toda a trajetória para a reconstrução, né? E o inimigo sempre usando pessoas para que atrapalhem, para que tentem impedir essa reconstrução, para que tentem até mesmo falar ao rei mentiras para que o rei impeça essa reconstrução. Então, o inimigo ele sempre vai tentar impedir de diversas maneiras que a obra de Deus avance. E se você está em meio à obra de Deus, se você está trabalhando para Deus em alguma missão, em algum propósito, em algum chamado que Ele deu a você, saiba que o inimigo vai tentar impedir que você faça isso. Então esteja preparado. Esteja preparado até mesmo para que Ele use pessoas e pessoas mais próximas para que tentem impedir esse chamado que você tem, mas que como Esdras você resista, você seja forte e acredite nas promessas de Deus para você. Lição número 2 de Esdras: o trabalho para Deus deve ser realizado sempre com dedicação e rápido progresso. E nós lemos isso lá no capítulo 5, né? Onde o povo estava fazendo o trabalho, né, de reconstrução com diligência e com rápido progresso. E muitas vezes a obra de Deus ela não avança como deveria avançar, porque nós não estamos tendo diligência, nós não estamos tendo dedicação e amor pelo que estamos fazendo por Deus, e a gente não tenta avançar em rápido progresso com aquilo que nós estamos fazendo. Mas aquele povo, ele estava focado na obra de Deus, focado em concluir aquilo que Deus queria que eles concluíssem. E esse deve ser, né, o nosso mesmo propósito quando nós estamos trabalhando na obra de Deus. É fazer todas as coisas com dedicação e trabalhar para que esse trabalho ele avance. E a terceira lição de Esdras é que Deus sempre age pelos seus. E nós vemos isso lá no capítulo 6, né, onde Deus ele muda o coração do rei da Assíria. E ele dá forças para que o povo continue na reconstrução do templo do Senhor, né? Ou seja, o inimigo pode tentar atacar o trabalho de Deus, o inimigo pode tentar impedir que a obra de Deus avance, mas Deus sempre vai agir pelo seu povo. Deus sempre vai contra-atacar o inimigo e não deixar que ele vença. Deus sempre ajuda o seu povo, Deus sempre age pelos seus. Então, se talvez você tenha trabalhado para a obra de Deus e você tem sentido que o inimigo tem tentado impedir que essa obra avance, tenha fé, tenha confiança nas promessas de Deus, assim como Esdras teve, porque Deus sempre age pelos seus, Deus sempre age por seu povo. Pode até ser que o inimigo tente impedir, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está conosco. E a quarta lição do livro de Esdras é que o jejum é muito importante na nossa jornada espiritual. E nós vemos isso lá no capítulo 8 de Esdras, quando o povo vai voltar para Jerusalém
e eles convocam um jejum, oração em prol disso, para que eles tomem a melhor decisão, para que Deus esteja no meio deles, enfim, para que o Espírito Santo habite neles e eles consigam fazer aquilo que precisa ser feito. E na nossa jornada espiritual também é fundamental o jejum e a oração, para que Deus esteja em nós e para que Ele nos ajude a tomar as melhores decisões segundo a vontade dele para nós. E a quinta e última, mas não menos importante lição que eu trago para vocês do livro de Esdras é que no livro de Esdras, lá no capítulo 9, nós vemos a oração de Esdras. E essa oração, se você ler todo o contexto, é uma oração muito bonita, muito profunda. E ela nos ensina muitas coisas, mas principalmente um princípio que é fundamental na nossa oração também, na nossa vida de oração, que é a humilhação. Ele se humilha perante Deus e ele ora pelo povo também, como se o povo estivesse orando junto com ele. E ele reconhece a culpa daquele povo diante dos pecados. Ele se humilha, ele se derrama perante Deus. E essa questão da humilhação, ela é muito importante na nossa vida também. Quando nós formos orar, nós precisamos ter essa atitude de nos humilharmos perante Deus, de reconhecermos a nossa culpa pelos nossos pecados que nos afastam dele. Então esse é um princípio muito bonito que está presente na oração de Esdras lá no capítulo 9 e que deve estar presente também nas nossas orações. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu oro para que sim, oro para que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através de cada lição. E eu recomendo que você também faça a leitura de todo o livro de Esdras e extraia lições e aprendizados para a sua vida também. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.